Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nesse meio de comunicação. Aqui é o canal Estude Jovem. Hoje nós vamos estar tratando da reforma protestante. Assista os slides passo a passo, faça suas anotações. Se tiver algum erro, nós consertamos. E se também você não compreender, mande a pergunta para nós, o qual estaremos respondendo, ok? Permaneça aí, não saia que no final eu volto. Então, a reforma protestante é um ato ou um efeito de reformar. Você reforma algo que está pronto. Você reforma algo que precisa de um novo visual, uma nova interpretação, uma nova leitura. O termo protestante é derivado do latim protestare, que significa declaração pública, protesto. Esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. A Reforma Protestante ocorreu no século XVI, movimento cristão iniciado aproximadamente 1517, porque teve alguns reformadores antes, já tinham pessoas questionando antes. No caso aqui, o que nos interessa é aquele que marcou a mudança, que ocorreu na Alemanha através do Martim Lutero. Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias às da Bíblia. Assim, ele propôs uma reforma ao catolicismo. Qual a importância da reforma protestante? A reforma protestante foi importante principalmente para o cristianismo, pois chamou a atenção para as verdades, doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval católica. A reforma foi na Igreja, mas ela vai impactar a sociedade porque a sociedade nunca mais foi a mesma, que estava observando as doutrinas da Igreja, como a Igreja estava participando, porque dessa reforma saiu dezenas e dezenas de ramificações doutrinárias. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos as igrejas tradicionais. O que são as igrejas tradicionais? Nós temos a Batista, Quadrangular, Wesleyana, nós temos algumas outras aqui que eu não me lembro o nome. E nós temos aquelas que saíram do protesto, ou seja, também, por exemplo, a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. Nós temos igreja aí que tem 80 anos. Igreja que tem 50 anos, já estava um pouco moderna, e as outras aí que surgiram aí através de 1980, na década de 80 para cá. Mas, ou seja, o que nos interessa é que a própria igreja anglicana, que nós já vimos, ou vamos ver ano que vem, caso esse assunto é do 7º, no 8º ano, nós vamos ver aí as disputas que ocorreram através dos séculos, através aí dos anos passando, entre o poder da Igreja Católica e as outras igrejas que se formaram após essa revolução. Antecedentes da reforma: explosão cultural, foi o Renascimento que estava ocorrendo já no século XII, a nova visão do mundo, estimulada pela burguesia em ascensão. Lembrando que a burguesia, principalmente, era aqueles que viviam do comércio, é atrelado, o nome, toda vez que você vê burguesia, comércio, pessoas que lucram, que estavam em ascensão econômica, ou seja, enriquecendo. No período de transição do feudalismo para o capitalismo, o ser humano redescobre-se como criatura e criador no mundo em que vive.
Então, nós saímos aqui do feudalismo para a transição do capitalismo. Capitalismo, lucro, ok? Está ligado aí ao termo mais simples, lucro. O Renascimento foi um movimento urbano e elitista, caracterizado pelo aumento da qualidade e da quantidade da produção cultural. A Itália foi o berço do Renascimento, onde a maioria da população europeia era analfabeta, principalmente as camadas mais pobres. Características gerais do Renascimento: individualismo. O homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social. Hedonismo. Exaltação da felicidade terrena, dos prazeres, do viver o presente. Revalorização das obras clássicas. Imitação criadora da cultura dos gregos e dos romanos. Características gerais do Renascimento: humanismo. Valorização do homem, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, tudo gira em volta do homem. Espírito crítico, defender a razão em oposição à fé, ou seja, as explicações elas não estão naquilo que a igreja fala, os fenômenos, e sim aquilo que o homem está buscando e descobrindo através do intelecto. O ideal de universalidade. O tipo ideal de ser humano era aquele que conhecia todas as artes e ciências. Frase do Leonardo da Vinci. A Igreja Católica na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terras. Isto concedia influência sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. A Igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos. Com isso, a população começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, frutos do pensamento renascentista. Fatores que impulsionaram o movimento da Reforma: abandono dos ideais do cristianismo primitivo, luxo excessivo e preocupação materiais tirava o objetivo católico dos trilhos, e principalmente aí a corrupção do alto clero. Fatores que impulsionaram o movimento da Reforma: a simonia, venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos, acúmulos de riquezas e pessoais, ou seja, riquezas pessoais, né? Então, o lucro era considerado um pecado. Então, se você lucrasse lá com a venda de alguma coisa, né? Principalmente agricultura, seja lá, sua batata, né? Um exemplo, se o homem plantasse lá a batata e deu muito lucro, ele não poderia permanecer com esse lucro. Deveria doar para a igreja porque era um pecado, o pecado da luxúria. Ou seja, o enriquecimento não era bem vista para a igreja, mas, todavia, a igreja aceitava, então, o excedente. A igreja aceitava as doações. A simonia era a prática de objetos sagrados. Ainda hoje, nós vemos muito isso, né? As pessoas compram objetos e atribuem como uma ligação com um ser superior, a ligação com um ser protetor. Ok? Fatores que impulsionaram o movimento da Reforma: cobrança de indulgências. Mediante certo pagamento, os fiéis poderiam pagar seus pecados e comprar a salvação. Ou seja, faça tudo, cometa todos os crimes e você pagou aqui uma tabela e seu pecado está perdoado. Fatores que impulsionaram o movimento da Reforma: padres envolviam-se em escândalos amorosos.
e monges ficavam embriagados. Ignorância religiosa dos padres comuns. Prática da usura, empréstimo com juros, mesmo condenando tal prática. A verdade também que eles compravam também, né? Então quem tinha dinheiro comprava cargo na igreja. Dependendo da condição social, a pessoa poderia chegar, terminado a igreja local, e comprar um cargo de monge, padre, dentro lá da ordenança social da igreja. E aí você tem pessoas que não tem vocação, muitas vezes não sabia nem ler, né? Só sabia falar, tinha a retórica da oratórica, mas não tinha qualquer interpretação, qualquer vocação para exercer o cargo eclesiástico. Interesse dos burgueses na reforma protestante. Os defensores do lucro econômico necessitavam de uma nova ética religiosa, adequada ao espírito capitalista comercial, para combater o acúmulo total de riquezas da Igreja Católica. Essa necessidade da burguesia foi atendida, em grande parte, pela ética protestante que surgiu com a Reforma. A decadência da Igreja Católica. Já no século XVI, o homem, com pensamentos renascentistas, começavam a ler mais e formar uma opinião cada vez mais crítica. Tudo isso fazia com que os fiéis desaprovassem as ações da Igreja. A Igreja Católica vinha desde o final da Idade Média perdendo sua identidade. A força e o prestígio da Igreja Católica ficaram abalados no século XVI, com as transformações econômicas e culturais da Europa. No início da Idade Moderna, alguns cristãos passaram a protestar contra o que consideravam abuso da autoridade papal. Alguns dos cristãos deixaram de obedecer o Papa e se separavam-se da Igreja de Roma. A invenção da prensa por Gutenberg possibilitou que a Bíblia fosse traduzida nas línguas locais. Ou seja, cópias da Bíblia começaram a circular dentro da Europa. E línguas locais, que possibilitou uma interpretação naquilo que estava escrito e não naquilo que o Papa, o padre, naquilo que a igreja determinava. Então a pessoa ia direto na Bíblia e olhava, olha, isso aqui não está escrito, isso aqui não condiz com aquilo que você está falando, com isso que você está pregando e defendendo. O conjunto desses fatores impulsionaram as críticas contra as doutrinas católicas que levaram à instauração da Reforma Luterana, Calvinista, Anglicana. O luterismo, ou luteranismo. A Reforma Luterana foi iniciada na Alemanha pelo monge Agostinho Martim Lutero, principal líder da Reforma Protestante. Tudo começou quando, para participar da construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências. Em 1517, o monge Martim Lutero desentendeu-se com o dominicano Tetzel, que vendia indulgência em nome do Papa. Isso porque Lutero recusava-se a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento. Ao ser ameaçado, Lutero reagiu fixando na porta da igreja as 95 teses, documento que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. Dentre as 95 teses estavam:
A 21ª estava assim: erram os pregadores da indulgência, quando diz que pela indulgência do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Pontos principais da doutrina luterana. Salvação agora é pela fé. A Bíblia é o único caminho para a salvação. Ou seja, não precisa pagar, não precisa qualquer ato aí contra o seu corpo. Okay? A livre interpretação da Bíblia. Ou seja, acesso, né? Acesso à leitura, acesso às Escrituras. Os dois únicos sacramentos necessários é batismo e santa ceia, ou seja, o ato de fé para você participar da ceia é o batismo. O cancelamento do celibato clerical e dos cultos às imagens. Riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. Liturgia simples, sem esplendor ou luxo. O culto consiste em orações, leituras e cânticos. E a centralidade no Cristo vivo, ou seja, Jesus como sendo o único caminho, a verdade e a vida e o Salvador. Com o apoio das classes ricas, Lutero conseguiu divulgar sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, Dinamarca e na Noruega. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521, mas queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir a sua doutrina. Ao outro lado, nós temos aí os calvinistas, né? Ou Calvino. João Calvino, sacerdote francês convertido ao luteranismo, ele levou ainda mais longe as propostas da reforma de Lutero. Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciando, em 1534, a teoria da predestinação. Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. O calvinismo, o capitalismo e a burguesia. O calvinismo foi bem recebido pela burguesia comercial, que desejava uma ética religiosa que justificasse sua ambição material, ou seja, o lucro máximo. Por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo expandiu-se para os países onde o comércio era mais desenvolvido. Difundiu-se por países onde se expandia o capitalismo nascente: França, Inglaterra, Escócia e Holanda. O anglicanismo na Inglaterra. A burguesia e a nobreza já rivalizavam com o clero católico. Por ocasião do pedido de divórcio feito por rei Henrique VIII, na época casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, para se casar-se com a Ana Bolena, e negado pelo Papa Clemente VII, foi criada a situação para o rompimento entre a monarquia inglesa e o papado. Ou seja, o rei era casado e ele gostou de outra e quis se separar, a igreja não concordou. E aí teve pessoas, então, que apoiou o rei, e aí vai criar, então, uma religião, né? Uma doutrina, uma religião que pudesse agradar o rei. O rei comanda a reforma anglicana. Foi fundada, então, a Igreja Anglicana, que obedecia ao Estado e preservava a grande parte dos rituais, costumes e celebrações católicas. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual o rei Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da Igreja
da Inglaterra. Após toda essa afronta contra a Igreja Católica, ela não podia deixar a sua imagem suja diante dos fiéis. Para aprofundarmos mais o conhecimento, vamos entender o que a Igreja fez para combater o protestantismo. A Contra-Reforma Católica. Já que a Igreja Católica não estava mais tão bem vista que perante os fiéis, a Contra-Reforma ela tentou limpar a sua imagem e também frear o avanço do protestantismo. Em 1545, o Papa Paulo III convocou os membros do alto clero para uma assembleia denominada Concílio de Trento. Algumas mudanças determinadas no Concílio de Trento: proibição da venda dos cargos do alto clero, proibição da venda de indulgência, a validade dos 7 sacramentos, obrigatoriedade dos seminários, reafirmação do celibato clerical, reativação do Tribunal do Santo Ofício, o retorno da Inquisição aqui, criação do índice de livros proibidos. Principais consequências da Contra-Reforma: o livre acesso da escritura facilitou a alfabetização de considerável massa popular. Nas ciências, a influência foi desastrosa. Do lado do protestante, a ideia de fé impedia o progresso cultural. Do lado católico, a Inquisição suspeitava de tudo e de todos que abalasse os dogmas. Divisão dos cristãos ocidentais, gerando guerra religiosa, como a Noite de São Bartolomeu e a Guerra dos 30 Anos. Então, senhores, daqui para frente, nos outros slides, eram só exercícios, mas nós vamos ter uma aula. Eu tenho mais uma aula aqui para gravar, que é sobre a Contra-Reforma. Poder ampliar aí o assunto. Espero que você tenha gostado, que você tenha participado até o final. Qualquer dúvida, por favor, mande para nós podermos responder. Qualquer coisa que não esteja de acordo com o material, por favor, também nos avise. E permaneça conosco no canal aqui, Estude Jovem, que é uma oportunidade de a gente lembrar e revisar aquilo que já foi aplicado em sala de aula. Ok? O momento aí requer o esforço de ambos e esse espaço aqui é para ajudar vocês no conhecimento, para a gente não ficar tão distante, tão aí separados devido a essa pandemia que está ocorrendo. Passe para os seus colegas, se inscreva lá. Estou te esperando. É democrático, não é imposição. Também se você assistir, não quero me inscrever, não quero falar nada. Fique livre. Okay? O intuito aqui é construirmos junto o aprendizado e o conhecimento. Até a próxima.